E eu fui preparado para ser médico. Mas uns 12, 13 anos de idade eu comecei a jogar vôlei e me apaixonei por vôlei. Eu queria ser um atleta olímpico. Que legal. Mas eu não cresci. Tenho 1,85 m e não cresci. Nem de levantador dava. Não dava mais. Na época não tinha o líbero. O líbero. Eu não tinha o líbero, então eu não seguia adiante. Mas, por coincidência, eu entrei na faculdade de medicina, fiz um ano só, porque eu não aguentei medicina. Primeira aula de anatomia, passei mal, fui embora. Aí resolvi fazer psicologia, me formei em psicologia. Sim. Mas dentro da faculdade de psicologia, aí começa tudo, tem as matérias de psicodrama. Então, me apaixonei pelo teatro. E comecei a fazer cursos de teatro. E um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o Sérgio Brito, que, como eu te falei, Sim. eu tenho vários heróis, e um dos heróis era o Sérgio Brito, que é um dono de teatro, um homem das artes. Ele era tudo. Como era o Raul Cortez, o Rubens Correia, o Gianfrancesco Guarnieri, a Bibi Ferreira, pessoas com as quais eu acabei trabalhando, e foi um sonho. E eu, desde que eu me entendo por artista, que eu efetivamente comecei a trabalhar, eu já tinha o desejo de ter um teatro. O que demorou quase 25 anos para conseguir. Meu primeiro trabalho profissional, que eu considero assim, de muita relevância, eu tinha 25 anos de idade, eu fiz uma peça chamada O Lobo de Ray-Ban, com Raul Cortez, um texto do Renato Borg, direção do Posse Neto, e viajamos o Brasil inteiro, como estamos fazendo agora com essa peça, eu e Vera Fischer. E eu descobri o teatro que dá certo, porque o teatro é muito difícil, é uma carreira árdua, né? Você tem alguns sucessos e alguns outros, talvez a maioria, nem tanto. E é um ofício como qualquer outro, é muito difícil, mas eu consegui transformar ele numa coisa concreta, num porto seguro, vamos dizer assim. Porque quando eu não estou fazendo uma novela, um filme, uma peça, eu tenho o meu espaço cultural e eu me relaciono com artistas diariamente, o tempo inteiro, e das mais diferentes áreas, como você falou. Eu tenho uma galeria de arte no Solar de Botafogo, eu tenho espaços para ensaio, para oficinas de percussão, de música, para ensaios de teatro, e todo tipo de manifestação artística acontece lá, e já vai completar 18 anos. E isso eu posso te dizer que foi o que determinou minha trajetória, essa busca, né? E eu fico muito feliz de ter realizado. É claro que tivemos aí alguns obstáculos pela vida fora, mas isso é natural, né? E os teus primeiros trabalhos foram no teatro, e acredito que a tua primeira novela deve ter sido Salvador da Pátria. Por aí. Por exatamente, aí, né? Por aí, tá. E esse ato entre o Lobo de Ray-Ban e o Salvador da Pátria, tu tá construindo a tua carreira, já tá no Rio de Janeiro, conectado com muitos artistas, imagino eu, e muita gente vendo o teu talento. Mas tu me disse que criou uma estabilidade através do teatro, que não é muito fácil. Explica pra mim como isso se constrói de uma maneira que tu consiga rodar o Brasil, consiga ter patrocínios, consiga chamar a atenção de investidores para que entendam que a arte é uma coisa soberana e intocável em qualquer lugar do mundo. Primeiro, como eu te falei, eu tinha alguns exemplos a seguir. Eu tinha pessoas com as quais eu trabalhei, mas que elas me inspiravam. Por exemplo, um espetáculo de 80 anos, comemoração de 80 anos do Sérgio Brito, um espetáculo dirigido pelo Domingos de Oliveira. E tinha uma das frases na parede que dizia assim: existe algo de heróico e bíblico em se construir um teatro. Eu achava aquilo incrível, essa frase, meu Deus, sensacional. Eu estou começando a construir um teatro, então eu sou um herói. Mas é a verdade, nós somos heróis, assim. Fazer um programa como você está fazendo é um ato de heroísmo, é um ato de investimento próprio, é um ato de dedicação, de pesquisa. Você pesquisa para fazer isso. Você não parte do nada. A gente não sentou aqui e começou a conversar simplesmente. Não, a gente se preparou para estar aqui. Então, eu tenho uma outra frase do Hamlet que eu adoro: estar preparado é tudo. Ele diz o seguinte, Príncipe Hamlet: se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, pode ser hoje. Se não for hoje, pode ser a qualquer momento. Estar preparado é tudo. Então isso vai ao encontro daquilo que eu te falei também. Às vezes você faz o trabalho, você se dedica e você acha que aquele trabalho ali especificamente vai te levar para os píncaros da fama. E não acontece. Às vezes você faz um trabalho um pouco mais modesto e aquilo efetivamente, alguém vê, alguma pessoa percebe e você vai para um caminho mais generoso, de uma realização maior. Tudo isso para dizer que não foi fácil, nunca é fácil, mas a gente começa a entender a trajetória, a gente começa a entender
as pequenas regras, os pequenos, a formatação adequada para você seguir em frente. E eu acho que eu tenho feito isso. Eu acho que eu me dediquei durante praticamente 25 anos em busca de realizar esse sonho, porque eu sempre achei que ter um espaço cultural seria a resolução da minha vida. Foi. Eu tenho uma segurança econômica e emocional muito maior do que simplesmente um ator que o telefone pode tocar um dia, pode deixar de tocar meses. E as pessoas, não importa a idade no Brasil, isso em todos os segmentos, mas os artísticos é mais visível. As pessoas passam anos sem trabalhar. Às vezes você não percebe porque ela fez tantas novelas e você tem a cara dela conhecida, mas a gente passa na rua, as pessoas perguntam, quando é que você vai voltar a trabalhar? Qual é o seu próximo trabalho? Às vezes você acabou de terminar um trabalho há um mês atrás, já estão te perguntando qual é o próximo. Ou então nem lembram que você fez um trabalho, ou então não sabem que você fez um filme, não sabem que você fez uma peça que está circulando para o Brasil. Então, às vezes é cruel, às vezes, a vida do ator, da atriz também, porque as pessoas não têm a percepção da construção da obra. A vida de um ator é construir uma obra, é construir um legado, é deixar alguma coisa marcante para a vida das pessoas. Quando vocês foram ontem no teatro assistir, no Teatro Fernanda Montenegro, olha só, né? Incrível. Quando vocês foram assistir, tenho certeza que alguma coisa ficou na cabeça de vocês. É uma das comédias românticas mais interessantes que eu já li. E aí é verdade, eu não estou só porque eu fiz a peça, não. É porque é interessante, você se diverte muito, você percebe um pouco da trajetória dos artistas e você se emociona profundamente. Eu acho que a função da arte é isso, você fazer você pensar, né? Você te alertar para a vida ou te fazer lembrar de que muita coisa é possível em qualquer idade, contanto que você se dedique e que você acredite. Não, e a peça, eu não vou dar spoiler, mas ela tem, para mim, 3 nuances bem enfáticas e importantes que são exemplos para qualquer âmbito da nossa vida. Mas qual foi o primeiro embrião para que tu fizesse esse personagem? É o Robert McAllister. Robert McAllister. Qual foi o primeiro embrião? Já tinha trabalhado com a Vera? Como é que foi que surgiu assim? Olha só que interessante. O primeiro embrião, essa primeira peça que eu fiz, o Lobo de Ray-Ban, em 1989, alguma coisa assim, eu entrei no lugar do Tadeu Aguiar, que é o diretor dessa peça. Ele atuava. Ele começou a fazer a temporada da peça em São Paulo. Depois ele não pôde mais viajar. Então eu fiz o Brasil inteiro. Entrei no lugar dele. E ele está dirigindo essa peça hoje. Então, se você pensar naquela trajetória que eu te falei antes, às vezes você faz uma coisa 35 anos atrás e alguém lembra de você. É claro que o Tadeu virou um amigo durante esses 35 anos, todas as boas referências. Fizemos outra peça agora 2, 3 anos atrás que também foi um sucesso. O Incidente, uma peça americana maravilhosa também. Mas isso para te dizer que a gente constrói. Eu não acredito muito nessas coisas que você recebe do nada. Nunca aconteceu comigo. Ou você constrói uma relação, ou você mostra para as pessoas o que você tem de melhor no seu trabalho e você recebe a recompensa. Para mim sempre foi assim. Ninguém me olhou na rua, eu quero. Tem essas histórias assim, né? O Alain Delon era um guarda-vidas em Nice, olharam para ele e acharam que